Olá, Cilhuda! Boa noite! Eu sou a Dudinha Duarte, né? Aqui nas lives, pra quem não sabe, né? Eu ensino pessoas comuns a saírem do absoluto zero e atingirem 7K apenas trabalhando com extensão de cílios, ou pra você que quer aperfeiçoar sua técnica e dar um salto aí na sua carreira. Oi, Esté! Oi, Ana! Nai, tudo bem? Tudo bem? Etilene, tudo bem? Gente, boa noite. Hoje vocês entraram rapidinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alergia, né? Algo que a gente não tá livre aí no nosso dia a dia, infelizmente, que pode muito acontecer. Oi, gente. Enfim, cara, alergia é um negócio complicado, né? Alguém já passou por alergia aí? Alguém já atendeu alguma cliente que teve alguma reação? Vocês já atenderam? Contam pra mim. Boa noite pra quem tá entrando. Gente, por que eu resolvi falar de alergia? Assim, ó, eu noto que a profissional que nunca passou por uma alergia e passa pela sua primeira alergia com o cliente, acaba se desesperando e pensar, meu Deus, e agora? Eu fiz alguma coisa de errado? Será que é minha cola? Será que eu tenho que trocar a cola? O que eu faço? O que eu faço? Então, Ana, você hoje vai estar preparada. Se você um dia passar por uma alergia, você vai estar preparada. A Esté também, ó. Pegar meu primeiro modelo amanhã. Que bom, Esté, fico feliz. Vamos ver, depois me manda os resultados. Também tô ansiosa pra ver. Não se desespera não. Primeiro modelo, a gente vai com o coração bem. Ai, meu Deus, e agora? Será que vai ficar bom? Será que eu vou conseguir? Tô vendo teus treinos, tá ficando muito bom mesmo, tá? Segue lá, que tu vai conseguir. Normal mesmo, dá um suador. Aí tu fica, ai, Jesus, e agora? Será que vai dar certo? Mas vai na fé que vai dar tudo certo, tá? Treina aí, às vezes, no isolamento. Começa a isolar os cílios de alguém da tua casa aí, só pra treinar a mãozinha. E vai que vai dar, tá? Me manda daí. Gente, então, já que vocês aqui, quem entrou, nunca passou por um caso de alergia, eu fico feliz em falar sobre essa live hoje, justamente porque eu vou deixar vocês preparadas, porque vocês vão passar por isso. Vocês vão passar, tá? Já tô falando porque é algo muito normal, tá? Alergia, a cliente já pode ter sem saber, né, que tem, mas, tipo assim, ela pode ter na primeira aplicação, como ela pode se envolver depois de um tempo com extensão de cílios, sabe? E ela também pode, às vezes, passar por um período difícil da vida dela e desenvolver uma alergia só naquele período. É engraçado, sabe? Esses dias eu passei por isso. Uma cliente minha sempre fez extensão, nunca deu nada, sabe? Sempre normal, nunca aconteceu nada. E um dia ela chegou até mim pra fazer a manutenção e no dia seguinte ela me mandou foto do olho dela e eu fiquei tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu perguntei pra ela como é que ela tava, como é que eu orientei ela, que eu já vou ensinar tudo isso pra vocês. E aí eu perguntei, fulana, aconteceu alguma coisa? Porque você nunca teve, pode ser que você se desenvolveu agora e pode ser que você sempre tenha, né? Mas pra mim saber o que está acontecendo, eu preciso saber se você está bem, se aconteceu alguma coisa diferente. Detalhe, essa minha cliente, ela tem blefarite crônica, gente. Então é algo que, tipo, ela já tem, sempre teve, mas no momento ela não tem nada, sabe? Então eu perguntei pra ela se ela tava atacada ou se, sabe? Ela falou que não, que tava tudo normal, mas que ela tava passando por um período difícil, que ela chorou muito e provavelmente foi por causa disso. E quando ela voltou a segunda vez, né, depois, segunda vez não, ela já é minha cliente mais de um ano, por aí, um ano. E daí ela voltou novamente, eu falei, olha, eu vou fazer uma estratégia aqui, que eu vou ensinar pra vocês,
de finalizar com o soro fisiológico e a gente vai rezar para não acontecer nada, né? E depois tudo normal, vida que segue, nunca mais aconteceu e ela já voltou, não usei o soro fisiológico porque eu precisava fazer um teste, né? A gente tem que fazer testes pra gente, né, se arriscar e descobrir se realmente é só por causa daquilo que não tá dando ou né, enfim. E não deu nada, graças a Deus, foi realmente só por causa de um período. Vocês vão se assustar porque eu separei a foto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, a alergia é algo muito comum, todo mundo vai passar, tá? Já vou falar. E assim, às vezes a gente consegue evitar, mas a gente não tem garantia 100%, tá? Por exemplo, existe o teste alérgico. Quando a cliente vem até você e você faz aquelas perguntas, a ficha de anamnese, já é um ponto muito importante aqui, ficha de anamnese, tá? Por que a importância da ficha de anamnese? Porque ela vai ter uma série de perguntas que você vai perguntar para ela e você já vai ter uma noção se você tem que tomar um devidos cuidados diferente para que talvez evite uma alergia, tá? E aí, uma das perguntas que você pode fazer para sua cliente quando ela vem até você, a primeira coisa é perguntar: oi fulana, então, você já usou extensão de cílios? Você sabe como é que funciona? Aí já é a primeira pergunta. Por quê? Porque assim, ó, você precisa saber se ela já usou, tá? Pra ela saber como funciona. Mesmo se ela falar que já usou e sabe como funciona, mesmo assim você explica. Porque você não sabe se ela sabe como é que funciona o resto, o ciclo de crescimento, né? A higienização que ela tem que manter em casa. Então é muito importante que vocês falam e abordem tudo isso pra ela, para que elas saiam dali cientes e não aconteça de amanhã depois ela chegar sei lá, pra alguma amiga e tal, e a amiga dela, sei lá, lava os cílios e ela fala: nossa, mas o profissional que eu faço nunca falou que eu tinha que fazer a higienização. Então aí que tá a importância de você sempre deixar tudo bem claro, para que ela sempre fale: não, a minha profissional, ela me falou que é importante eu higienizar em casa, porque senão pode dar uma inflamação no meu olho e tal, e aí eu posso até acabar tendo que tirar os cílios. Então, por isso que é importante você sempre frisar ali as coisas que ela tem que fazer para que ela não tenha devidos problemas futuros, tá? Outra coisa, quando você pergunta para ela se ela já usou extensão, não é só apenas para você explicar, mas é para você saber se ela teve alguma experiência ruim, né? Ah, sim, já usei por muito tempo, tá? Qual foi a sua experiência? Aí ela vai relatar se, tipo, não tô falando isso pra vocês saberem de profissional que ela fez, nem nada disso, tá? Só pra ela saber a experiência, porque muitas vezes a cliente já passou por casos de alergia e tá trocando de profissional achando que o problema é a cola, tá? Tipo, achando que a cola da profissional anterior e ela vai fazer com outra profissional pra ter certeza que o problema foi com aquela, mas não é isso que acontece. Por isso que é importante você perguntar qual é a experiência dela, porque aí você já vai vir preparada. Ai, porque eu tive alergia, não sei, meu olho inchou, o meu olho ficou bem vermelho, sabe? Ficou incomodando. Aí você fica pensando: opa, aí que entra. É alergia ou é irritação? Qual dos dois que foi? Porque a alergia, gente, e irritação tem sintomas parecidos, mas os casos são totalmente diferentes. Acontece que às vezes uma irritação acontece por uma profissional. Gente, pode acontecer com qualquer um, tá? Até comigo já aconteceu. Um detalhezinho mínimo que você talvez não percebeu na hora do procedimento pode dar um problema ali. Por exemplo, como é que você aplicou o pad inferior, tá? O pad, ele tá no local que é pra tá, ou ele tá invadindo aqui a marca da água, ou ele tá muito próximo ao ponto de quando ela fechar, esse pad entrar por dentro do olho dela. Porque se entrar, isso pode começar a fazer uma abrasão corneana ali e pode ficar, a cliente pode começar a lacrimejar, pode começar a sentir aquele desconforto e ainda pode sair, né, com o globo ocular ali
machucado, tá? Então aí já é um ponto bem importante para ser observado. Se a cliente sair dali com o olho vermelho, dolorido, só um pouquinho, pra eu voltar a espirrar. Se ela sair com o olho vermelho, dolorido dali, o que ela vai achar, gente? Que deu alergia da cola. Mas não é. Isso não é uma alergia, tá? Se ela sentir, se ela ficar abrindo o olho no meio do procedimento, o nosso adesivo, ele libera um gás irritante. E esse gás procura umidade para secar, né? Para fazer esse processo de polimerização. E o lugar mais úmido é o nosso olho. Então, se a cliente ficar abrindo ou sem perceber, ela tá com o olho um pouquinho aberto, sem perceber, porque tem pessoas, gente, que tem lagoftalmo, por exemplo, que elas não conseguem fechar o olho totalmente para dormir, né? Então, às vezes, elas dão aquela cochilada e às vezes o olho fica um pouquinho aberto. E aí, esse gás do adesivo começa a procurar a umidade dos olhos para fazer esse processo de polimerização. Só que aí os olhos ficam bem irritadinho dentro. Fica tão irritadinho ali que ele começa a dar uma queimadura de esclera. Aí se a cliente sai dali com o olho dentro, dolorido, com o olho avermelhado, de cara ela vai achar que foi alergia da cola. Também não é uma alergia. Isso também é uma irritação, tá? Por isso que todos os detalhes são muito importantes na hora de fazer a extensão de cílios. Então agora a gente já sabe que uma irritação, né, é diferente de uma alergia. Isso, queimadura de esclera, isso mesmo. Então os dois são totalmente diferentes. O que acontece? Quando a pessoa tem... Oi, Dani, tudo bem? Quando a pessoa tem uma alergia, ela tem alergia a algum componente que foi aplicado ali. Pode ser o componente do adesivo, pode ser o componente dos cílios, pode ser o componente do pad. Tem diversas coisas que pode dar uma alergia ali, né? E a gente não consegue praticamente adivinhar qual que é o problema que tá dando ali, ou qual componente ela tem alergia, né? Porque é uma série de coisas. Então, assim, às vezes não é só a alergia do adesivo em si. Para descobrir isso, é meio difícil. A pessoa teria que, sei lá, ir num alergista, talvez, com todos os componentes que foi aplicado nela e fazer teste, né? Só que isso não acontece muito no nosso dia a dia, né? E quando irrita o nariz também, porque o lugar mais úmido do nosso rosto, Catiúcia, vias aéreas e olhos, né? Os nossos olhos e as vias aéreas são duas regiões muito úmidas. Então, quando a pessoa é meio sensível, às vezes ela sente até o cheirinho da cola e fica ardidinho aqui e ela sente um pouco de desconforto, tá? Uma coisa que eu quero frisar bem claro aqui: excesso de adesivo na hora da aplicação também pode aumentar as chances de dar alergia. Quando a profissional, às vezes, coloca muita cola num cílios, por exemplo, que você está aplicando. Quando você coloca muita cola ali, esse gás irritante vai aumentar, vai ser mais gás, vai ser mais cola, entendeu? E aí tudo isso aumenta as chances, né? Porque a cliente vai estar mais exposta àquilo, aquele gás, sabe? Tudo isso. E aí a chance de dar uma alergia também aumenta. Então cuidem para às vezes não dar uma alergia apenas por erro de procedimento. Por isso que é importante vocês seguirem tudo certinho para que não aconteça de dar alergia às vezes por um mau procedimento. Sabe o que acontece? Às vezes tem profissional que não respeita a distância que tem que ter aqui da raiz, que eu acho que todo mundo aqui sabe, ou quem não sabe eu já vou falar, que tem que ter uma distância de segurança que a gente fala que é meio milímetro, é mínimo, é uma largura de um cartão de crédito, é mínimo mesmo, mas ele já é o suficiente para que isso não encoste na pálpebra dela ao piscar, ao ela mexer no olho, sabe? Porque senão também pode inchar isso aqui. E se inchar, às vezes foi só por causa que um fio às vezes está encostado e está machucando, tá? Então aí não foi uma alergia, também foi uma irritação. Gente, anotem tudo que isso é bem importante, tá? Então assim,
Eu esqueci o que eu tava falando antes de responder as perguntas de vocês, que já engatei um monte de coisa aqui, mas vai. Então, assim, quando... ah, lembrei. Quando a cliente... Como a cliente pode ter várias coisinhas de componentes ali que ela pode ter irritação, a gente só pode fazer um teste para tentar ver se ela tem alergia àquilo ou não, tá? Por exemplo, a cliente relatou que ela já fez extensão de cílios, mas ela teve uma alergia, né? Porque não sabe por quê, mas tipo, o olho dela ficou vermelho, ficou inchado. Pode ser que ela nem saiba que foi uma alergia, ela pode achar que deu um problema lá, mas ela quer botar extensão de cílios, então ela automaticamente procura outra profissional. Importante é que a profissional ela tenha conhecimento para direcionar essa cliente. E aí quando ela chegar até você e fala assim: olha, fulana, o negócio é o seguinte, pode ser que você tenha alergia, tá? Algum componente, ou pode ser do adesivo, ou pode ser do pad, alguma coisa. Para mim ter segurança, um pouco mais de segurança do meu trabalho, porque tem duas coisas, tem irritação e a alergia. Irritação é por um erro de procedimento, às vezes uma coisinha mínima que foi deixado passar, que pode ter ocasionado esse problema que deu em você. Ou pode ter sido mesmo uma alergia. E a alergia não tem como evitar. Se você tiver alergia, não dá pra ficar fazendo a extensão, tá? Mas eu posso fazer aqui eu posso fazer um teste alérgico em você, que também não é garantido, porque o teste alérgico, gente, é aplicado de 10 fiozinhos, vamos dizer, 10 fiozinhos em cada olho, tá? Então, pra não ficar feio, pra cliente ir pra casa, você vai colocar um tamanho dos cílios natural dela, o mesmo tamanho dos cílios natural dela, e espalha 10 fiozinhos no olho, em cada olho, tá? Aí ela vai pra casa, porque ela já vai estar com um fio no olho, ela vai estar com um adesivo ali, né, que você colocou, ele vai estar emitindo o gás, você vai ter colocado o pad, pra saber se realmente pode dar uma alergia ou não. Só que ia ser bom se fosse tão simples, né? Ia ser muito bom se fosse tão simples, mas isso não é garantido, tá? E isso você já tem que deixar claro pra ela. Olha, fulana, pode ser que você vai pra casa, e não dê nada. E você vai voltar depois de 24 ou 48 horas pra mim pôr a sua extensão, pra mim ter certeza que não vai dar alergia. Gente, pode ser até 72 horas, tá? Mas 48 horas eu acredito que já tá bom. Você vai esperar 48 horas para depois voltar a fazer a extensão, caso não dê nenhum tipo de alergia nos seus olhos. Se você relatar para mim que tá tudo ok, que não inchou, que não tá vermelho, a gente faz sua extensão. Pode ser que após eu fazer a sua extensão completa, dê alergia. Pode ser. Mas aí que vem a jogada, gente. Aí que vem a jogada. Sabe por quê? Porque assim, ó, pode ser que dê. Por que pode ser que dê se eu fiz o teste? Porque tem pessoas que não têm alergia com baixa quantidade. É a mesma coisa uma pessoa intolerante à lactose. Ela come um pouquinho, tem pessoas que não dá nada comendo um pouquinho, mas quando ela exagera, dá problema, tá? E aí, se der problema, deu problema, tá? Quando ela vem, bota pouquinho, pode ser que já dê alergia, se ela for bem alérgica, e pode ser que não dê. Então, você já tem que deixar ela ciente que o teste alérgico nem sempre é uma forma garantida. Mas aí, quando ela vir, você fala assim: olha, fulana, pode ser que você não tenha alergia com o teste alérgico. Até porque são poucos fios, são pouca quantidade de adesivo. E por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer poucos fios e pouca quantidade de adesivo no teste alérgico, porque se der um problema ali, são poucos fios para remover, entendeu? E ela tá com pouca quantidade. Mas, se não der, e você vir aqui, no dia que você vir, eu vou fazer outro teste com você. Eu vou fazer toda a aplicação dos seus cílios, e ao final do procedimento eu vou secar ele bem,
secar mesmo ele bem com o secadorzinho ali. 5 minutos cada olho, tá? Pega já 2 ventiladorzinhos, já garante 2 e fica ali, ó, segurando 5 minutos em cima de cada olho, tá? 5 minutos. Gente, isso é importante, porque não adianta vocês quererem fazer lavar ele com soro fisiológico sem secar. A cliente é sensível, ela já tem um histórico, você não sabe se foi irritação ou não, ou se foi alergia, porque ela veio de outra profissional, você não sabe o histórico, você está tendo seu primeiro contato com ela. Ela já tem um histórico que teve, aí você faz o teste, quando ela vir fazer, se não der nada, você faz a aplicação, segura o ventiladorzinho 5 minutos depois que acabar todo o procedimento para que seque ali, pelo menos a parte de fora do adesivo, seca bem. E ela com os olhos fechados ainda, você vem com o soro fisiológico e lava. Lava mesmo, tá? Pode molhar ele bem, os 2 olhos. Vem com o papelzinho toalha, seca e vem com o secadorzinho novamente secando e penteando esses cílios. Quando ele tiver 100% sequinho, você pode pedir para ela abrir os olhos. Tá, agora vocês querem saber qual que é o dito do soro fisiológico, né? O soro fisiológico, gente, quando ele entra em contato aqui, que você joga no olho da cliente, você fez uma polimerização de choque, tá? Quando você molha, quando você seca o adesivo por fora. Só que por dentro ele ainda tá molhado e ele tá emitindo esses gases. Quando você molha com o soro fisiológico, você corta essa emissão de gases ali desse adesivo. Ele não emite mais esses gases. Acabou. Se a alergia da cliente é por esses gases que são liberados, ela não vai ter alergia, tá? Aí, ela pode ir pra casa tranquila e pode até lavar o olho no mesmo dia. Ah, Duda, mas não vai cair os cílios dela? Não, gente, não cai. Secando bem, não cai, tá? A retenção continua top, tá? A retenção é muito boa. Ah, mas os cílios não ficam brancos depois que eu molho? Também não, gente. Por isso que é importante você secar bem com o secadorzinho ali 5 minutos. Secou por 5 minutos, pode molhar que os cílios não vai ficar branco. Podem ficar tranquila. Façam esses testes em clientes que já teve algum caso de alergia, que você não sabe se é alergia ou não, ou se foi uma irritação. Ou clientes que já relatam que sentiu muita ardência, ou ficou sentindo o cheiro do adesivo o tempo todo, porque já é uma cliente que é sensível, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui uns casos que eu consegui resolver com isso. Só deixa eu ver aqui o que estão me perguntando. Peraí. Eu fazia com uma profissional e era super tranquilo, não causava nenhuma irritação. Fui fazer com outra profissional e irritou e inchou muito meu olho. E o nariz ardia muito. Então, Catiúcia, pode ter sido um erro de procedimento, tá? Ou você pode ter desenvolvido uma alergia, tá? Ao longo prazo. Acontece também, eu já vou explicar sobre isso. Mas, às vezes, o adesivo que ela usava é um pouquinho mais irritante, ou ela deixou o adesivo muito próximo de você e você ficou sentindo aquele cheiro direto, sabe? Mas se inchou o teu olho, pode ter sido também que os fios encostou na pálpebra, sabe? Aí pode ter sido uma irritaçãozinha, né? O teu olho dentro, como é que ficou? Boa noite, Tudinha. Você já usou a álcool da Sky? Gente, por incrível que pareça, não. Eu sou meio apegada em alguns adesivos, mas assim, a Sky já ouvi falar muito bem, eu acho que é um adesivo muito bom, tá? Só não usei ele. E tipo assim, gente, eu posso usar qualquer adesivo que eu sei trabalhar com qualquer um, tá? Qualquer um. Eu só preciso saber qual que é a umidade, a temperatura e o tempo que ele leva pra secar, porque eu sou rápida pra fazer a acoplagem, então eu preciso de um adesivo que seja rápido pra acoplar, tá? Então, você sabendo, tipo, como trabalhar com ele, você pode trabalhar com qualquer adesivo, tá? Quantos dias passa pra fazer a manutenção? Gente, a manutenção é de cada 15, 20 dias, por aí, tá? Devo fazer isso em todos os procedimentos? O caso do soro fisiológico, se você fazer em todos os procedimentos, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer. Só que, Gabi, assim, ó, isso leva um pouco de tempo. Porque, assim, ó, você finalizou o procedimento, você fica 5 minutos secando.
Aí depois dos 5 minutos secando, você vem e lava com soro fisiológico. E depois você volta a secar. Então aí eu acredito que você perca aí uns 15 minutos ou 10 minutos de boa. Se você já tem outra para atender em seguida, eu não te indico você fazer isso em todas as clientes por perder tempo mesmo. Mas não porque não pode, porque se você quiser fazer em todo mundo, você faz. Só que eu já, pra mim, no meu dia a dia, eu já não consigo aderir isso para todas elas. Então eu seleciono as minhas clientes que têm, que já tiveram alergia, que eu consegui evitar com o soro fisiológico, e pego às vezes clientes que tipo já vieram com algum histórico, que já deu algum problema, ou a cliente que ficou sentindo o cheiro. Esses dias eu fiz uma aplicação nova em uma nova cliente minha e ela disse assim, eu disse, e aí, como é que foi a sua experiência? Se adaptou? Como é que porque eu sempre gosto de perguntar, quando eu faço a minha primeira aplicação, eu sempre uso menos é mais, né? Então eu aplico menos, principalmente se a cliente nunca usou extensão de cílios. Então eu faço um pouco menos. E quando ela vem para manutenção, eu pergunto, e aí, se adaptou? Como é que gostasse do volume? Gostasse da outra vez? Quer algo a mais? Quer algo a menos? Aí ela fala assim, eu gostei, pode ser o mesmo tamanho, pode ser o mesmo volume. Não, Dudinha, eu quero mais cheio dessa vez, já me acostumei. E aí eu vou fazendo assim essa adaptação para que ela goste do resultado, para mim chegar no resultado que ela realmente goste. E esses dias eu fiz isso e perguntei pra cliente, e aí, como é que foi a sua experiência? Você gostou? Quer o mesmo tamanho, a mesma quantidade? Quer menos? Quer um pouco mais? Quer diminuir? Quer aumentar? Como é que você quer? Dudinha, eu gostei, pode fazer a mesma coisa, só que assim, eu senti muita ardência. Eu senti assim, bastante ardência, assim, quando eu ia no sol, quando eu tava trabalhando, sabe? Bastante ardência. Aí eu falei, ela é sensível. Esse gás ficou irritando os olhos dela. Ela é sensível. Tem clientes que não sentem nada, mas ela é sensível. Aí eu falei, que legal que você me falou isso. Então hoje eu vou fazer um negócio diferente com você. E assim que você sair daqui e depois que a gente fazer essa manutenção, você me manda um feedback pra ver se aconteceu a mesma coisa ou se tá tudo bem. Legal. Aí eu fui lá, fiz os cílios dela, sequei bem lá com o ventiladorzinho, não se esqueçam, 5 minutos em cada olho. Sequei bem, lavei com soro fisiológico, sequei novamente, penteei, ela abriu o olho, ela falou, já não tá mais ardendo. Eu falei, que bom, fico muito feliz. Porque na hora eu cortei o gás do adesivo. Então o que tava ardendo era o gás que ficava emitindo ali, que ele fica emitindo até 48 horas para secar por completo. Tá? E aí, não aconteceu mais nada, ela foi super feliz e agora ela tem outra manutenção e vai me relatar se sentiu mais alguma coisa. Duda, será que dá pra viver apenas de fazer extensão de cílios? Dá, gente, eu vivo disso. Vivo disso e digo que dá pra faturar 7 mil ao mês ou mais, se tiver bastante dedicação. Será que dá pra viver só com extensão de cílios? E aí, depois que a gente cresce tanto na área, dá pra dar curso, dá pra ganhar muito mais. Gente, extensão de cílios, gente, tá crescendo muito no mercado. Mas muito. Tem gente que acha que nem é uma carreira, né? Tem gente que fala, eu faço extensão de cílios. E você não vai arrumar um trabalho, não? Como assim, cara? Eu trabalho pra caralho. Tá pensando o quê? Gente, extensionista de cílios, se bobear, ganha muito mais do que uma pessoa aí que fez anos de faculdade, ficou anos fazendo estágio, ficou anos lá fazendo um monte de coisa, às vezes para ganhar um salário muito menor do que uma extensionista de cílios, de uma lash designer de verdade, tá? Isso é sério. Gente, ali a Aline tá perguntando qual que é o meu mapping. Por incrível que pareça, ele é um boneca, eu tô com um filtro, então o filtro parece que é um gatinho, porque eu acho que ele dá um efeito delineado, mas ele é um boneca. Gente, agora deixa eu mostrar aqui os casos pra vocês. Ó lá. Alergia que eu resolvi com soro fisiológico, com a glória de Jesus. Com a glória de Jesus. Não sei se Aí, ó. Gente, olho inchado no dia seguinte, tá? Descamava e ficava vermelho. É uma alergia que eu vou dizer pra vocês. Ela é uma cliente minha de muito tempo. E o que aconteceu com ela? Aconteceu que
Eu trabalhava com extensão de cílios já há muito tempo e ela começou a fazer cílios comigo e eu sempre fiz com ela normal. De repente, ela começou a trabalhar num espaço e foi fazer a extensão de cílios dela com a pessoa que trabalhava nesse espaço pra não ficar chato, sabe? Porque trabalhava lá, então ia divulgar o trabalho daquela moça. E aí, aconteceu que não foi respeitado o isolamento, não foi respeitado a distância da raiz e era muita, mas muita cola. Era muita cola. E aí, foi o que eu falei pra vocês. Quanto mais excesso de adesivo, mais chances de dar uma reação alérgica, não é? E aí, ela me mandou mensagem meio desesperada. Ai, Duda, meu Deus, parece que eu tô toda a vida chorando. Meu olho dói quando eu pisco. É desconfortável, sabe? Parece que eu tô toda a vida gripada. Me ajuda. Olha o meu olho. Eu falei, tá bom, vem aqui. Quando eu vi, gente, tava tudo inflamado, tava inchado, tava vermelho. O cílio estava cutucando, tudo enfiado ali na pálpebra dela. Já tava com crostinha amarela, tava horrível. Aí eu falei, Jesus misericórdia, Senhor. Abençoei. Pede pra ela tirar esse cílio de ti, mas tipo, sabe? Toma um antialérgico. Um ponto bem importante. Não pode indicar antialérgico pra ninguém. Ela tem que ir no médico, né? Ela tem que ir no médico, ela tem que procurar. A gente não pode indicar nada, gente. A gente sabe o remédio que resolve, mas a gente não pode indicar porque isso é falsidade ideológica, né? A gente não pode falar nada para nossa cliente. A gente fala assim, a gente fala qual que é o problema e onde ela tem que procurar a solução, que ela tem que ir no médico e no máximo que a gente pode falar para ela é que um anti-histamínico corta o efeito, né, da alergia e um corticoide o edema, apenas. A gente não pode falar para ela o que ela tem que tomar. A gente não pode indicar remédio porque a gente não é médica, tá? A gente sabe como resolver, mas a gente não pode indicar remédio pra ninguém, né? Tá bom? Tá ok? Ninguém pode fazer nada. Falei, Jesus misericórdia. Amada, ela vai ter que remover esses teus cílios. Não dá, tá? E isso nem é uma alergia do produto, porque ela não tinha. Isso é uma alergia de erro de procedimento, sabe? Deu uma irritação muito feia ali. É claro, o corpo dela tava em contato com aquilo. Então ele ficou intolerante, gente, infelizmente. Nem a guria que fez deu conta de tirar tudo. Não deu. Não deu conta de tirar tudo, porque tava tão grudado aquilo que foi quase impossível. Aí ela falou assim, Duda, ela tirou quase tudo, mas sobrou uns 3 fiozinhos em cada olho que ela não conseguiu tirar e ela cortou do tamanho dos meus cílios. Mas esses cílios tá me incomodando muito. Tira pra mim. Eu disse, meu Deus. Ô, Jesus. Vem. Aí eu quase morri. Gente, eu não botei. Aqui, ó. Ei, deixa eu cancelar aqui só pra mim. Eu não coloquei removedor no olho dela. Por que eu não fiz isso? Porque imagina que um removedor ele degrada o adesivo. O adesivo que tá pedra ali, que ele virou uma pedrinha, porque quando ele polimeriza, gente, ele vira uma pedrinha. Ele não emite mais gás, ele não emite mais nada. Então, ele não vai dar mais alergia na cliente, tá? Após aquelas 72 horas, ele não vai dar mais. O que acontece é que quando a cliente vem remover, com os olhos alérgicos, a gente não pode fazer. Ela primeiro vai ter que fazer o tratamento dela. Ela vai ter que ir lá no médico, tomar o remédio que ele indicou, tá? Tomar tudo certinho, pra que ela possa remover após o olho dela tá sem edema, sem inchaço, sem nada, gente. Sem nada, sem vermelho, sem nada, pra poder fazer remoção. Então, eu fui lá e fiz uma remoção mecânica com a pinça, só pra aliviar aquele olho dela e tirar, sabe? Só que eu passei trabalho, porque tinha bastante cola. Se a menina já não conseguiu tirar, foi por algum motivo, né? Então, me deu um suador ali e assim, os cílios dela, natural, ficou super danificado. Super danificado. Aí, por coincidência, eu falei assim, enfim... Por coincidência, depois de uns 2 meses, ela veio trabalhar no espaço que eu trabalhava, né?
a dona do espaço chamou ela pra trabalhar no salão. E ela foi pra lá. E aí daí ela falou assim, tu depois meus cílios? Fala, não, você vai recuperar esses cílios primeiro, de castigo. 2 meses sem botar cílios. Eu quero ver, conforme a gente vai recuperar esse teu cílios natural, a gente volta a colocar. Não, tudo bem. E assim a gente foi fazendo, gente. A gente foi vendo o cílios natural dela, foi recuperando pra poder colocar a extensão novamente. Só que, nesse problema de ela ter ficado, sei lá, uns 15 dias com o olho doendo, sei lá, ela deve ter ficado um tempo aí, fazendo manutenção com a guria. Acho que ela chegou a fazer umas 2 manutenções. E nesse tempo, gente, o corpo dela ficou intolerante. Toda vez que você coloca extensão de cílios nela, ele quer se proteger de alguma forma. Ele fala, opa, a maluca tá mandando de novo isso. E ele já se defende. E aí, quando ele se defende, o olho dela volta a ficar inchado no dia seguinte, né? No primeiro dia a gente faz, no segundo dia ela acorda com o olho inchado, vermelho e descamando, né? Que é um sintoma de alergia. Os três, né? E aí eu falei, poxa, complicado, o que a gente vai fazer, né? Aí ela até tirou mais uma vez, ficou um tempo sem, mas não consegue. E aí eu aprendi a técnica do soro fisiológico. Eu falei, olha, é agora ou nunca. A gente vai fazer esse teste pra ver se resolve. E, gente, graças a Deus, resolveu. Então, esse caso aqui que eu mostrei pra vocês, eu resolvi com soro fisiológico. Ali nessa foto não aparece muito, mas aqui o olho dela tá vermelho e tá descamando. E ele fica todo inchadinho, tá? Então, eu consegui resolver com soro fisiológico. Ao final do procedimento, a gente seca bem, lava com soro fisiológico e no dia seguinte o olho dela tá normal, sem inchaço, sem nada, tá? Duda, fiz uma extensão e a cliente ficou puxando os cílios e caiu o dela. Também, normal. Puxou, arrancou junto. Ela ficou sem pelo numa parte dos cílios e queria fazer outra aplicação, mas como coloco se não tem pelo? Ficou uma falha muito grande, porque assim, tem que ver se ele ficou uma falha muito grande e qual é a técnica que você faz. Se você fazer técnica de fio a fio, você não vai conseguir disfarçar o buraco. Agora, se você já faz volume, você consegue disfarçar, botando o fêmea um pouco mais tortinho, assim, ó. Um pra cada lado tortinho, assim, ó. E aí eles meio que se cruzam, meio que se encontram ali e dá uma disfarçada naquela falha. Disfarça totalmente? Não, não disfarça totalmente. Mas a cliente sabe que em um pedaço ali ela tá com falha. Então, ela vai ter que dar uma esperadinha pra completar ali. Gente, o que acontece? Quando a pessoa arranca, você pode continuar fazendo a extensão de cílios dela, só que tem que ver como é que tá a distribuição ali, se os cílios dela não tá muito fraco, tá? Eu faço em clientes minhas que acabaram arrancando, só que elas sabem que os cílios não vai ficar cheio como elas gostam e muito menos vai tapar totalmente aquele buraco, vai dar só uma disfarçada. Só, porque onde não tem cílios não tem onde aplicar, e eu já deixo isso bem claro pra elas. Tá? Agora, se os cílios dela estiver extremamente danificado e fraco, aí eu falo, amada, espera. Passa lá, toma uma vitamina pro cabelo, que já vai ajudar um pouco nos teus cílios, né? Alguma coisa vai ter que fazer aí, porque passar óleo de rícino, mas agora não vai dar, né? De aplicar. Mas geralmente as minhas clientes fazem uns estragos assim de ficar, tipo, sempre alguns, assim, só abrir um buraquinho ou outro. Aí eu aplico o volume, que dá pra disfarçar, né? Aplico o volume, direciono eles um pouquinho mais tortinho, assim, pra que eles se encontrem pra estar disfarçando as falhas. Não, gente, botox não. Não. Tem que ver a fita que você usa, né? E onde foi, por exemplo. Se foi aqui debaixo do olho, mas acredito que não. Já pede pra ela vir da médica lá, que ela aplicou. Já vim perguntar, né? Falar que é aplicado uma fitinha aqui debaixo do olho pra ver se tem algum problema. Mas não, só se for aqui, né? Tipo, e perguntar pra mulher se não tem problema aplicar a fitinha. Porque senão não. Não tem não.
Outra coisa que eu tava falando aqui. Tá, eu acho que eu já respondi a Elaine. Tá, vamos lá, gente. Vamos continuar pra gente não fugir. Outro caso que... Gente, duas clientes que nunca tiveram nada e com o tempo adquiriram alergia. Começaram comigo a fazer extensão, tá? Sempre colocaram e depois de mais ou menos um ano desenvolveram uma alergia, tá? O corpo dela virou intolerante. O corpo dela não quer mais, tá? Não quer mais. Ele não quer mais. Ele só tá querendo expulsar aquilo. Então foi duas pessoas que eu fiz o teste do soro fisiológico pra ver se eu resolvia e mesmo assim aconteceu. Infelizmente. Então foram duas pessoas que hoje não estão fazendo mais extensão de cílios porque deve ser outro componente que tá dando problema. Não é só o gás fume do adesivo. Pessoas que têm blefarite. Se a blefarite estiver atacada, gente, não faz. Se ela já teve e tá tudo bem, tá sem blefarite, aí pode fazer. Por exemplo, eu tenho a minha cliente que tem blefarite crônica, mas ela toda a vida trata. Inclusive, os cílios ajudou muito ela. Os cílios ajudou muito ela. Por quê? Porque quem aqui lembra de lavar o olho, lavar os cílios, lavar o olho todo mundo lembra, mas lavar os cílios com um shampoozinho, por exemplo, ou sabonete neutro no dia a dia. Você lembra às vezes de lavar o cabelo, lavar o rosto todo, mas às vezes dá uma atenção principal ali pros cílios, ninguém lembra, né? E aí, com a extensão de cílios, ela lembra. Ela lembra porque ela já tem esse problema já há bastante tempo, e aí ela tinha que ficar lavando pra não dar. Se ela não cuidar, se ela não fazer os tratamentos dela, aquilo volta. E se tiver atacado, eu não posso fazer extensão, tá? E aí ela sempre trata pra não dar, e aí nunca mais deu, entendeu? Se ela tiver com ela atacada, não faz. Nem deve fazer, porque aí ela tem que tirar pra lavar bem, esfregar bem assim, eu acho. Enfim, o oftalmo que vai dar as indicações pra ela lá. Mas tratamento é lavar, gente. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Tá com extensão de cílios? Lava! Mas lava o cílio, gente. Porque isso vai resultar tudo, sabe? Como fazer o teste? O teste alérgico, gente, vocês fazem com 10 fiozinhos em cada olho, distribuído do mesmo tamanho de cílios dela, tal, pra não dar problema. Pra não dar aquela diferença de ficar feio. E aí você espera ali 48 horas. Caso dê, não faça. Caso não dê, pode ser que dê depois de fazer a primeira aplicação, como eu expliquei antes. Pode ser que aconteça da mesma forma, tá? Porque, por exemplo, tem clientes que não tem alergia com uma quantidade pouca, mas tem alergia com alta quantidade, né? Vamos dizer, de cílios ali aplicado. Então, lembrando aí que a gente tem em média de 200 fios em cada olho, né? De 150 a 200 fios em cada olho, um exemplo. E aí você vai lá e aplica 10 em cada olho, né? 20 fiozinhos apenas ali, 10 em cada olho. Aí não deu, mas quando você aplica, vamos supor, os 150 fios em cada olho, aí dá, porque é mais quantidade. Então não é garantido, não é, tá? Mas é uma segurança. E se ela relatar que não deu nada, ainda assim, no primeira aplicação lá, finaliza com soro fisiológico, só para teste de segurança mesmo. Agora vamos lá? Olha lá, a minha cliente que nunca teve alergia, nunca teve nada e de repente chorou muito aquela semana, tava meio abalada. Olha só como quando a gente chora, quando a gente se abala, como o nosso corpo todo fica vulnerável, gente. Foi lá na mesma semana que tava mal, fez a aplicação lá, a manutenção dela, né? Fez a manutenção e no dia seguinte me mandou uma foto dessa com o olho todo inchado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu perguntei pra ela se tava tudo bem e tal. E ela falou, Duda, essa semana eu chorei demais. Eu falei, eu chorei demais, eu fiquei mal, não sei o quê. Então pode ser que tenha sido por isso. Mas eu vou no médico, vou pegar um remédio pra mim começar a tomar. Eu falei, faz isso, toma, faz compressinha ali no teu olho. E aí,
me manda depois a foto, né, no dia seguinte. No dia seguinte eu mandei mensagem: e aí, como é que tu tá? Tá tudo bem? Ela: sim, já desinchou. Aí essa foto mais de baixo, ainda tava um pouco, mas já tava bem melhor. Essa última foto ali. E eu falei: tudo bem, que bom, não sei o que. Daí eu falei: olha, pode ser que você desenvolveu uma alergia, ou pode ser que foi por causa da tua semana, que o teu corpo tá abalado, ele tá vulnerável, né, no caso. E aí, qualquer coisa que você colocasse ali, pode ser que ia te dar um problema. Ela falou: sim, eu sei, tá tudo bem e tal. E quando eu voltar aí, eu vou fazer novamente. Eu vou fazer, deixa minha manutenção marcada. Falei: não, eu vou fazer, mas eu vou fazer mais um teste com você pra ver se realmente não vai dar nada. Então, foi uma cliente que eu finalizei com soro fisiológico, ela foi pra casa e eu perguntei: e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, não deu nada, não inchou, tá tudo ok, mandou até foto. Eu disse: meu, que bom. Então, né, fico mais aliviada. A outra vez que ela foi, gente, eu pensei: pô, não vou finalizar com soro fisiológico. Eu preciso descobrir se ela desenvolveu alguma coisa ou não. Porque se eu finalizar com o soro fisiológico agora, eu não vou saber se foi do emocional dela, isso tudo. E aí eu corri o risco novamente. Aí eu não apliquei. E não deu nada, graças a Deus. Meu Deus, aleluia, Senhor, não deu nada. E aí ela continuou fazendo extensão de cílios normalmente, gente. Olha que loucura. Mostrei aqui pra vocês 3 tipos de alergia. A alergia do emocional, que não deu, que ela voltou a fazer e eu finalizei com o soro fisiológico e não deu nada, né? Depois ela voltou novamente, eu não apliquei o soro e também não deu nada. Fiquem espertas, isso pode acontecer com vocês. A alergia que eu não consegui resolver com o soro fisiológico, infelizmente, foram 2 clientes que eu tive que parar de fazer extensão de cílios. E a alergia que a gente resolveu com soro fisiológico, e se a gente não faz com soro fisiológico, volta a dar. E outra coisa, tem clientes que às vezes já faz essa pergunta também: você tem alergia à maquiagem, ao lápis de olho? Se a cliente dizer que sim, porque ela relatou que ela teve alergia, ela relatou que teve alergia. Aí você pergunta se às vezes foi se ela tem de maquiagem, se ela tem de lápis de olho. Se ela dizer que não, aí ela não tem alergia, por exemplo, ao Carbon Black. Que o Carbon Black, ele tem dentro do adesivo. O Carbon Black, ele protege os outros componentes, como o PMMA, o cianoacrilato, ele protege todos os componentes ali. Por isso que o nosso adesivo é preto, tá? Mas para essas clientes que têm alergia ao Carbon Black, que vocês vão conseguir talvez identificar, ou perguntando para ela, né, por exemplo, se ela tem alergia às vezes ao lápis de olho, essas coisas assim, que tem pigmento preto, aí tem a opção do adesivo transparente, que não tem o Carbon Black, tá? Só para vocês saberem bem. Ai, meu Deus. Ó, fiz merda aqui, né, gente? Aí, ela não tem a alergia ao Carbon Black, por exemplo. Aí, se ela tiver, tem um adesivo transparente para socorrer ela aí. Se você sempre finaliza a extensão com soro, não finalizo todo mundo com soro fisiológico, até porque, gente, como eu falei, eu não tenho tempo pra isso, sabe? Oh, graças a Deus. Eu não tenho tempo pra isso. Por exemplo, eu tenho uma cliente atrás da outra, gente. E aí, se eu ficar finalizando soro fisiológico pra todo mundo, eu perco muito tempo na hora de secar. Eu fico com o secadorzinho ali muito tempo, eu tenho que ficar 5 minutos em cada olho. E aí mais lavar e depois mais secar de novo. Então aí eu já perdi 10, 15 minutos da minha próxima cliente. Então eu só faço isso mesmo em clientes que eu perguntei, ou clientes que já têm o histórico de ser sensível, ou já tem o histórico que teve alergia uma outra vez. E aí eu faço, pra já garantir ou evitar alergias, né? Não consigo evitar 100%, não, mas é uma garantia a mais, tá? Clientes que me relataram que sentiram muita ardência ou sentiram cheiro, aí também, sabe? E aí, é isso, sabe? Eu
eu separo pra essas pessoas. Pessoas que eu sei que nunca deu nada, que nunca deu problema, aí eu não faço. Agora, se uma cliente minha desenvolver, né, começar a ter, eu faço mais um teste de garantia, caso ela queira continuar com a extensão de cílios, e lavo com soro fisiológico pra ver se vai dar. Se der, aí eu desisto. Eu falo, olha, fulano, complicado, desenvolveu alergia, não dá um tempo. Às vezes, gente, é por a pessoa tá passando por um problema, sabe? Às vezes a pessoa tá passando por algo difícil na vida dela, sabe? Tem gente que às vezes passa por separação, tá chorando muito, ou, sei lá, problema com algum parente, sabe? Está chorando muito. Aí quando a pessoa tá muito abalada e quer colocar alguma coisa, às vezes o corpo nega, sabe? E às vezes ela nunca teve. Que nem essa minha cliente, ela nunca teve. Provavelmente ela passou por algum problema, né? Ela começou a chorar e ela deu alergia. Mas hoje ela vai lá, ela tá bem, ela super bem. E não dá nada. Então, por isso que eu gosto de fazer só mais um testezinho ali com o soro pra ver se eu consigo resolver com ele. E se não dá, aí não tem o que fazer. Infelizmente, sabe? Gente, ficou alguma dúvida? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã a gente vai ter live. A gente vai ter live todos os dias agora. Ei, a gente vai ter live amanhã. Vamos ter live quinta-feira com mentoria. Vamos ter live na sexta, no sábado, no domingo. Eita, vai ser uma porrada de conteúdo aqui. E nossa semana da... Vamos iniciar nossa semana da Leste 7K+, tá? Então, se você tem interesse em ser uma profissional top aí, pra chegar a faturar até 7K, gente, eu tô trazendo uma série de conteúdos essa semana, tá? Não só essa semana, outra também, tá bom? E aí a gente vai... Eu quero estar aqui com vocês todos os dias pra tirar todas as dúvidas. Aproveitem que tem muito conteúdo por vir aí, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Pode fazer. Deixa eu esperar ela fazer a pergunta. Então, vamos ver. Eu estou com uma. Uma pessoa com cílios de tufo que não quer sair. Ela é sua cliente? Quem que fazia tufo nela? Era outra profissional? Ela veio de uma outra profissional desesperada. Acontece. Com os olhos inchados. Gente, o que acontece? Muita gente faz tufo aí com cola de cianoacrilato, tá? Isso não deve se misturar. Tufo é com cola de látex. Tufo é para maquiador, para colocar com cola de cílios postiço mesmo, sabe? E aí as pessoas misturam as técnicas, né, de tufo, porque quer um caminho mais fácil. Quer um caminho mais fácil, gente. E cola com a cola que a gente usa. E não é legal. Por quê? Porque ali vai excesso, não tem um bom isolamento, fica com bastante, sabe? Então isso é muito fácil a pessoa desenvolver uma alergia. Pelo excesso de adesivo, e até porque o tufo provavelmente ele encosta na pálpebra. E aí encostou na pálpebra, gente, começa a doer, começa a machucar, começa a inchar, sabe? Tudo isso incomoda. E aí é uma alta chance de dar uma irritação no olho dela e aí se transformar numa alergia, né, também. Meu Deus do céu, gente, é cada coisa. Olha, tem de tudo nesse mercado, tá? Também tem bastante golpe, cai quem quer. Ei, gente, olha só.
A Tamires então removeu um olho e o outro não saiu muito, porque provavelmente deve estar cheio de cola. E assim, ela grudou muito na pálpebra e muito grudado no outro. Gente, porque não respeita o isolamento. Aí vira uns quadrados, uns tabletezão assim de cola, é complicado. E aí assim, ó, gente, não é bom remover em caso de alergias, né? De olho inchado, olho irritado. Mas, cara, essa irritação da cliente não vai passar, né? Porque tá incomodando. É algo que tá ali, tipo, é um corpo estranho no olho dela incomodando. Entende? Então, assim, ela só vai passar quando ela remover, tá? Completamente. Só que aqui na minha região não é em tufo, é em pedaço. Tufo. Tá, tem aqueles cílios de 3, né? Que é um tufinho 3 juntos, assim, também. Cara, eu usava esses cílios de 3, de tufinhos, um coladinho no outro, da Kiss, pra maquiagem. Gente, eu era maquiadora. Então eu usava muito em olho de senhora, sabe? Olhinho de senhora, assim, que às vezes queria só um pouquinho, mais espalhadinho. Então eu usava esses cílios, pra dar uns cílios mais delicados pra elas e tal. Mas, gente, isso eu usava com cola de cílios postiço. Jamais, mas jamais na vida que é pra colar com cola de cianoacrilato, gente, pelo amor de Deus. Então, Tamires, tem que remover completamente, tá? Pode ser que tu não consiga remover todos, justamente pela quantidade de cola, mas assim, tenta fazer o possível. Vai danificar os cílios natural dela, não vai ter o que fazer, tá? Já manda ela, sei lá, mandar manipular alguma coisinha pra passar nos cílios, passar um olhinho de rícino, às vezes até o próprio latice, né? Que tem um latice pra crescer os cílios, só que tem que cuidar, tá? O latice só pode passar nos cílios e tem que cuidar porque se a pessoa bobear da olheira, tá? Ela tomou um antialérgico, disse que está melhor e eu tenho que voltar quinta pra terminar de remover. Então, se ela tomou um antialérgico, o olho dela vai estar melhor, tá? Tá tranquilo, agora você volta e remove. Se ela não tiver com o olho inchado nem vermelho, coloca o removedor de adesivo ali, deixa agir um tempo, tá? Vem com o removedor em creme, em gel. Pega o removedor em creme, aquele em pastinha, coloca um pouquinho e em gel também, dilui e mistura bem, sabe? E coloca bem ali em cima e deixa agir, tá? Cuida pra não entrar dentro dos olhos dela, deixa ela deitada assim com o rosto um pouco mais pra baixo, não ficar muito assim, pra não entrar. Então deixa o rostinho dela um pouquinho mais inclinado pra baixo, pra não ir pra dentro e deixa agir. Deixou agir bastante e quando você vê que o adesivo tá se degradando, ele vai acabar se soltando, tá? Pra poder tirar. Aqui estão fazendo com cola que dura 15 dias. Então, Dal, assim, o que acontece? Tem pessoas que estão fazendo até procedimentos hoje com o olho aberto, tá? Tem procedimento feito com o olho aberto e tal. Claro que esse de olho aberto não é com cola de cianoacrilato, não tem, porque não existe. A cola de cianoacrilato já não pode deixar o olho aberto justamente porque pode dar uma queimadura de esclera. Então não é essa cola, é uma outra. Eu não conheço a técnica, tá? Tem pessoas que inventam, que pegam uma técnica, né, de às vezes cílios postiço e aplica com a cola de extensão de cílios e aplica lá em cima. Por quê? Porque são caminhos mais rápidos, elas não querem estudar, elas só querem aplicar e eu vou dizer, elas ganham muito dinheiro com isso. Só que infelizmente danifica o cílios natural delas. E uma lash designer, né, nós lash designers, a gente preza pela saúde ocular, a gente preza pela saúde dos cílios natural. Que os cílios dela continuem fazendo a renovação normalmente, com um cílio saudável, tudo tranquilo, para que elas não precisam ficar sem cílios um período da vida delas, porque elas não têm cílios, entende? O que acontece a pessoa que fica colando tufo é que o índice de alergia aumenta muito, né? Tufo com cola de cianoacrilato aumenta muito, as pessoas acabam ficando sem cílios, né? Aí pode, com o tempo, ter uma alopécia ciliar, né? Porque, gente, pensam comigo, se vocês ficam arrancando demais, o cílio natural, a sobrancelha, se vocês ficam arrancando demais errado, o que vai acontecer, gente? Não para de crescer?
ele para de crescer. Por exemplo, a sobrancelha. Você arranca errado demais ali, então vai abrir uma falha. E às vezes cresce pelo em tudo quanto é canto, menos na falha. Então, acontece. Só que essas pessoas, elas estão com esse risco maior. Elas podem ganhar dinheiro, bastante dinheiro, por um tempo, infelizmente. Depois é que ela perde essa cliente. E aí, às vezes, vem outras, né? Só que assim, elas não têm o conhecimento, elas não têm aquele estudo, elas só querem fazer cílios rápido, gente. Só cílios rápido, botar dinheiro no bolso, elas não se preocupam. E quando a gente faz as coisas com mais cuidado, que a gente se preocupa, que a gente estuda, independente, gente, a cliente pode sair, parar de fazer, voltar, e ela vai voltar com você porque ela tem confiança no seu trabalho. Então ela não vai sair dali falando mal, sabe? Falando mal, que você não sabe o que você está fazendo, nem nada disso. Porque ela sabe que você tem conhecimento, que você estuda, que você, quando deu alguma coisa nela, você soube resolver, sabe? Sempre dá uma solução, uma alternativa para ela não ficar sem cílios, recuperar os cílios dela mesmo. Eu duvido aqui que uma profissional, às vezes que trabalha com sobrancelhas, eu não sei se tem alguém aqui, mas uma profissional que pegou uma sobrancelha de uma cliente extremamente fina e conseguiu consertar ela para grossinha, deixá-la bem desenhada, se essa cliente um dia te trocou. Claro que não, o negócio está no rosto dela. Você arrumou a sobrancelha dela e ela sempre vai dizer: a fulana arrumou minha sobrancelha, e com os cílios a mesma coisa. Mesma coisa. Por exemplo, os cílios. Meus cílios me deu uma alergia lá com a fulana. Era cheio de cola, cheio de coisa. A fulana lá, eu fui lá com a Tamires e a Tamires me salvou. A Tamires removeu todos aqueles cílios e me salvou. Nossa, o meu olho voltou ao normal. Ela soube o que fazer. Quando eu fazer cílios, eu vou fazer com a Tamires. Então, vocês ganham muito por se posicionar da forma correta e correr atrás de se preocupar com a saúde ocular da cliente. A gente preza por isso. Toda a vida a gente preza por isso. Então é isso que importa, a gente manter os cílios natural da nossa cliente saudável, porque é nisso que a gente trabalha. A gente trabalha em cima dos cílios. Se a cliente não tiver cílios, não tem como a gente trabalhar e ganhar dinheiro. Então é nisso que a gente trabalha. Tá bom, gente? Ei, amanhã a gente tem live novamente. E quem vai estar aqui comigo? Que eu quero ver. Tá? Eu vou ver o assunto certinho e vou divulgar pra vocês. Gente, beijo grande. Boa noite pra vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E eu espero que agora vocês fiquem tranquilos. Aconteceu alguma coisa, vocês sabem como orientar as clientes de vocês. Mandem elas no médico. Vocês sabem que histamina e corticoide é o que resolve, mas vocês não podem indicar. Vocês podem falar até do que resolve, que ela vai ter que tomar um antialérgico, mas você não pode indicar nada porque você não é médica. Então direciona ela no médico, que o médico vai indicar o melhor pra ela, tá? É isso que vocês vão fazer. E não se desesperar e sempre procurar saber como ela está. E aí, fulana, melhorou? Então, olha só, eu sei que você é sensível, essas coisas a gente não tem como adivinhar, infelizmente. Pode ser que você é alérgico a algum produto do que é usado, não tem como adivinhar de verdade. A gente pode fazer um teste com um soro fisiológico, que não é garantido também, infelizmente. Então, quando você faz as perguntas desde o início, você já passa uma segurança diferente para ela. Né? O cliente relatou algum problema, você já resolveu antes, você já explicou do teste alérgico, que não é garantido, mas que talvez é uma solução. E aí você sabe como resolver e como trabalhar de forma segura. Tá bom, meus amores? Eu quero só ver Tamires, Esté, todo mundo que tava aqui na live de hoje, a Dal, eu quero ver a Dal amanhã também. Tá? Gente, beijo. Beijo grande, até amanhã, tá? Espero vocês, Não. Eu acho que amanhã a nossa live vai ser 8h30. Mas eu confirmo, tá? 8h30 da noite. Quinta-feira vai ser às 7h30. Mas durante a semana eu acho que vai ter que ser 8h30, gente. Porque eu me programei pra estar aqui, mas eu também vou estar em atendimento. Então, terça e quinta vai ser às 7h30, tá?
Da quarta e sexta, 8h30. Tá bom? Eu vou confirmar amanhã nos stories. Eu entro e falo: ó, meninas, o assunto hoje é tal, hora tal. Tá bom? Espero vocês. Beijo!